Olá, bom dia, meus queridos alunos. Eu vou fazer hoje o seguinte: eu vou fazer a leitura de uma fábula para vocês, desse livro do Sérgio Caparelli. São 30 fábulas contemporâneas para crianças, e a cada dia, então, estarei lendo uma fábula para vocês. 30 fábulas contemporâneas para crianças, de Sérgio Caparelli. Ilustrações Eduardo Uchoa. Então, nossa primeira fábula, o título: O Direito do Anzol. A linha e o anzol estavam no fundo do rio, esperando peixes. Mas a linha parecia descontente. Se eu soubesse que você era assim todo torto, eu não teria vindo pescar. Anzol: porque eu ando sempre na linha e sou muito direita. O anzol não podia falar, porque tinha uma isca na boca. Os peixes vinham nadando e seguiam adiante, sem beliscar. Ora o anzol ficava parado, ora balançava nas águas claras do rio. O tempo todo ele pensava numa resposta para dar à linha. Disse então, pelo canto da boca, como os ventrílocos: sei disso, linha. Mas se eu fosse direito, não pegaria peixe, e eu fui criado para pegar peixes. A linha deu de ombros e, ao dar de ombros, fez balançar o anzol e a isca. Um bagre que vinha passando ficou entusiasmado. Deu uma primeira mordida e achou a isca apetitosa. Deu uma segunda beliscada e levou um susto. A isca sumiu de repente, puxada para o alto. Pouco depois, a isca voltou e o bagre, entusiasmado, abocanhou-a e sentiu que uma força irresistível puxava para o alto. O pescador tirou o peixe do anzol e deixou a vara sobre a areia. O anzol e a linha, que também tinham levado um susto com a força da fisgada, retomaram o fôlego. Foi então que o anzol disse para a linha: o direito do anzol é ser torto. Muito, muito bacana, meus queridos. Então, nossa primeira fábula do dia: o direito do anzol. Continuando, meus queridos, nós vamos trabalhar agora o aprender sempre de matemática. Então, vocês, por favor, coloquem a data. Aula 2, nós vamos falar em jogos de basquetebol. Então, vocês vão acompanhando aí pela apostila de vocês, por favor. O que nós vamos trabalhar nessa aula 2? Então, são situações, né, que se apresentam, um probleminha do campo aditivo, com a ideia de transformação. E vocês deverão estimar o resultado e depois obter o valor exato. Então, essa atividade aqui será uma atividade de estimativa. Vocês me perdoem que eu tô sem o apoio hoje. Para eu colocar esse celular em cima do meu vidro. Jogos de basquete. O que vamos aprender? Nesta aula, nós vamos resolver um problema com o uso de estimativas e explicar as estratégias que utilizamos. Número 1. Mateus comentou com Ana Júlia que fez 117 pontos nos jogos de basquete do ano passado e já marcou 131 pontos nos 11 jogos deste ano. Então, nós temos aqui Mateus falando sobre a sua pontuação. Qual habilidade que vocês vão desenvolver com essa atividade? Vocês vão resolver, elaborar problemas com números naturais
envolvendo adição e subtração, utilizando estratégias diversas, como cálculo, cálculo mental e algoritmos, além de fazer as estimativas do resultado. Então, diante dessa habilidade, vocês vão fazer o seguinte: de acordo com os pontos que Matheus fez o ano passado e com a quantidade de pontos que ele fez já esse ano, vocês vão responder a letrinha A, as questões da letrinha A. Vocês vão estimar quantos pontos o Matheus marcou nesses 2 anos, até a presente data. Foram mais de 200? Sim ou não? Mais de 240? Mais de 260? Então, aqui vocês somente vão responder sim ou não. Na letra B, porém, quantos pontos Matheus fez? Aqui sim, vocês vão fazer a estimativa do ano passado em relação a esse ano, quantos pontos o Matheus fez. Então, vocês podem utilizar, gente, vocês vão registrar a maneira que vocês pensaram para chegar ao resultado. Quando se fala em estratégias, é aquilo que eu falei para vocês. Qual a melhor forma de se chegar ao resultado para vocês? Então, vocês têm um espaço aí para registrar a maneira como você pensou, como ao lado vocês vão ter um quadrado para vocês colocarem o resultado, depois que vocês registraram a maneira como pensaram. Tudo bem? Então, essa é a atividade do dia de hoje do Aprender Sempre, de matemática. Aprender sempre de língua portuguesa. Então, vocês vão colocar a data e nós vamos trabalhar hoje a aula 3, a seleção de textos jornalísticos que gostariam de ler. Bem, então deixa eu fazer a leitura para vocês. O que vamos aprender nesta aula 3? Nesta aula, você voltará a ler jornais, mas desta vez para escolher um texto para ler e compartilhar com os colegas. Além de aprofundar a leitura desse tipo de texto, você tomará notas para realizar uma atividade social desenvolvida pelos leitores. Comentar leituras. A partir desta aula, você também começará a anotar em um cartaz os títulos das notícias que foram já lidas, o nome do jornal e a data, pois ao final deste percurso de estudo, construirá com os colegas um jornal mural com notícias lidas por vocês. Então, a partir de hoje, meus queridos, peguem o caderninho, anotem o título dessa notícia que te chamou a atenção, que você quer ler, o nome do jornal, a data em que ela foi publicada, ok? Para vocês, depois, quando a gente for fazer esse jornal mural, cada um vai ter a sua anotação pronta. Então, meus queridos, é o seguinte, na letrinha A, vocês vão se apoiar inteiramente no jornal que eu mandei para vocês ou o jornal que vocês aí escolheram. Vocês vão ter como base o jornal. Então, com base nesses conhecimentos que vocês adquiriram sobre a capa de um jornal, sobre tudo que acontece dentro de um jornal, com os textos que vocês já leram, que já são de conhecimento de vocês, vocês têm aí as chamadas de notícias, imagens, as legendas, né? A identificação dos cadernos e as páginas em que se encontram essas notícias. Vocês se apoiarão totalmente no jornal para vocês estarem fazendo a letra A e a letra B. Letra A. Você já leu ou ouviu uma notícia, reportagem ou entrevista que chamou tanto a sua atenção a ponto de sentir vontade de comentar com os colegas, professores ou pessoas que moram em sua casa? Já viu alguém fazer isso? Já ouviu comentário de outros leitores sobre notícias lidas? Então, a partir desse momento, eu já vou começar a postar as notícias que vocês estão selecionando, ok? E letra B. Você acha importante a prática de comentar notícias
e outras informações com as pessoas? Será que é importante eu ficar comentando sobre notícias com outras pessoas? Sim ou não, e explicando, né, o porquê do sim ou o porquê do não, na sua opinião. E quais as habilidades que vocês vão desenvolver com essas atividades? Ler e compreender notícias, cartas de leitor, comentários, posts, entre outros textos do campo da vida pública. Identificar em notícias cartas de leitor, comentários, posts, entre outros textos do campo da vida pública. Fatos, participantes, local e o momento, que é o tempo, da ocorrência do assunto, do fato comentado. E também identificar a ideia central de textos de diferentes gêneros, assunto-tema, demonstrando uma compreensão global, ou seja, demonstrando que você tem autonomia sobre o que você está lendo e sobre o que você vai comentar da notícia que você escolheu. Tudo isso deverá ser registrado no caderno, por favor. Continuando na próxima página, então vocês terão aí mais uma atividade para realizar. Após a conversa, explore o jornal. Então, depois de tudo isso que eu expliquei para vocês, vocês vão explorar o jornal. O jornal, o que é explorar? Abri-lo inteiro, ler notícia por notícia, entendeu? Vocês vão ler a capa, vocês vão analisar a manchete, os títulos, as chamadas das notícias, as reportagens ou entrevistas. Vocês vão localizar as páginas do jornal em que foram encontradas, pois você escolherá um desses textos para comentar com os colegas na próxima aula. No caso, gente, nós ainda vamos fazer comentários no caderno, ok? Encontre, olha, a principal atividade do dia. Encontre uma notícia, uma reportagem, uma entrevista que chamou totalmente a sua atenção, o seu interesse, e que vai chamar também a atenção e o interesse dos seus colegas, né? Para informá-los também da descoberta, da sua descoberta, para você informar para a sua turma. Após a escolha do seu texto, você vai preencher este quadro e planejar como vai comentar. Então, vocês têm um quadro aqui, onde vocês vão estar colocando o nome de jornal, que jornal que vocês estão lendo, o título da notícia, a reportagem ou a entrevista que vocês escolheram, a data em que essa notícia foi publicada, que parte do caderno essa notícia está, na parte da culinária, do esporte, de ambiente, enfim. Que texto você escolheu para compartilhar com os colegas? Por quê? Por que esse texto chamou tanto a atenção e você quer compartilhar com seus colegas? E o que você gostaria de destacar dessa notícia para comunicar aos colegas? O que de mais importante você acha que deve estar comentando com os seus colegas? Então, são essas as atividades de língua portuguesa do Aprender Sempre de hoje. Turminha, aqui eu estou passando para vocês as correções do EMAI, do nosso EMAI, já do volume 2, a atividade 17.1, que é a nossa primeira atividade, as questões A, B, C, D, E, F e G. Aqui estão as questões com as devidas correções. E eu vou mandar a foto para vocês também, tá? Está na página 9. Então, nós vamos agora para a próxima atividade. Então, como vocês estão vendo aí, nós vamos trabalhar agora a página 10. A página 10, meus queridos, vocês vão ter aí várias situações, problemas para vocês resolverem. São 6 situações, problemas, onde vocês estarão trabalhando com a multiplicação ou divisão. Então, vocês terão que ler todas as comandas para vocês estarem colocando o resultado dentro do quadradinho verde. A estratégia que você vai utilizar para chegar no resultado é sua, ok?
continha montada, desenhos, enfim, como vocês acharem melhor para estarem colocando as respostas. Então, são situações 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Bem, em cima desses questionamentos, eu fiz um tipo de atividadezinha. Primeiro, em relação ao aprender sempre, né? Então, ele fez 117 pontos no ano passado, com 138 pontos deste ano. Então, uma maneira de se chegar ao resultado, uma maneira, colocando dezenas exatas. Então, de 117, nós vamos deixar o 110. De 138, nós vamos deixar 130. Então, nós temos que juntar o 7 da primeira, do 117, e o 8 do 138. O que nós faremos aqui? Nós vamos adicionar as dezenas exatas. 130 com mais 110, 240. Com mais 7 mais 8, 15. Então, nós temos a situação agora de 240 mais. Eu fiz a decomposição do número 15 em 10 mais 5. Então, nós vamos fazer o quê? 240 mais 10, 250. Mais os 5, 255. Então, uma maneira de se chegar ao resultado da atividade do Aprender Sempre da aula 2. Porém, eu não quero que vocês façam da minha maneira. Agora aqui, EMAI, atividade 17.2. São situações, problemas em que vocês deverão pensar, né? Vocês vão ter que analisar para poder chegar no resultado. Então, vou fazer uns questionamentos aqui para vocês. Então, vamos analisar essa primeira situação. O dobro de um número é 24. O dobro. Então, que número será esse? Pensem bem o que vocês deverão fazer. Isso aqui é só para vocês, assim, me ouvirem e irem aí estimando, calculando mentalmente. Próximo questionamento. Eu pensei em um número e calculei o seu triplo. E cheguei ao resultado 60. Que número, então, que eu pensei? Uma outra situação. Ganhei uma quantia de dinheiro do meu avô e meu irmão ganhou o dobro de mim. Dobro, tá? Se eu ganhei 50 reais e o meu irmão ganhou o dobro, quanto que ganhou o meu irmão? E mais um questionamento aqui. Eu e meu irmão compramos vários pacotinhos de figurinhas. E cada pacotinho tinha 5 figurinhas. 5 figurinhas em cada pacotinho. Abrimos todos eles e vimos que o total foram de 45 figurinhas. Quantos pacotes tínhamos comprado, então? Então, vejam bem, hein? Em cada pacote, 5 figurinhas, eles totalizaram 45 figurinhas. Quantos pacotes, então, eles compraram para atingir as 45 figurinhas? Então, é aí para vocês estarem pensando. Bem, meus queridos, aqui a sequência didática 1 do ler e escrever, essa primeira atividade, que é a fragmentação do texto em frases e parágrafos, vocês tinham 2 questionamentos e um deles vocês tinham que reescrever o trecho dessa fábula, né? O rato da cidade e o rato do campo. Essa fábula, ela apareceu para vocês no volume 1, na página 183. Então, vocês corram aí no volume 1, que vocês terão aí na página 183, vocês terão já como fazer a correção da sua fábula, com a pontuação devidamente no lugar. Vejam se vocês fizeram tudo certinho, por favor. E hoje, meus queridos, a atividade 2 é uma leitura compartilhada e uma discussão sobre usos dos sinais de pontuação. Nós teremos, então, este texto para lermos, que é o Joãozinho Sem Medo, e vamos ler a primeira vez de maneira silenciosa. O que significa leitura silenciosa? É aquela leitura em que você vai fazendo somente com a sua cabecinha, sem utilizar a boquinha, fazer oralmente.
É um texto, assim, um pouquinho até grande. Ok? Então, primeiro, a leitura silenciosa que nós faremos.